Olá a todos e todas, meu nome é Tadeu Nunes de Souza, sou PCNP de Física e Química da diretoria de Osasco. Eu estou aqui propondo, espero que vocês me permitam essa sugestão de atividade para tratar de um tema de física moderna que é a teoria da relatividade restrita. Nós sabemos que a física moderna é pouco tratada ainda no ensino médio, existem vários motivos para isso, que não vem ao caso aqui agora. Mas então nós queremos propor sugestões de temas de física moderna e vamos iniciar com a teoria da relatividade restrita. Professor, nós sugerimos que você sempre comece a aula com uma conversa inicial com os alunos e a respeito do tema que vai ser tratado. Você pode elaborar questionamentos do tipo: quem foi Albert Einstein, o que é a teoria da relatividade restrita, se eles já ouviram falar em dilatação do tempo, contração do espaço. Certamente a turma tem alguma ideia sobre isso, até porque Albert Einstein e teoria da relatividade são assuntos bastante conhecidos mundialmente, Então nós sugerimos também que a aula seja desenvolvida segundo os preceitos que a gente chama de ensino por investigação. O ensino por investigação é tema de estudo de um grupo lá da Faculdade de Educação, do Laboratório de Ensino de Física, que é chefiado pela professora Ana Maria Carvalho. O que é o ensino por investigação? Os pressupostos são os seguintes: você deve propor para a turma um problema aberto, você deve dar condições materiais para que a turma resolva esse problema, deve também dar condições para que a turma elabore a sua própria agenda de pesquisa, os próprios alunos procurem a solução para o problema, sempre pensando no sentido de que os alunos possam trabalhar por conta própria. É o protagonismo, o que a gente vai chamar isso, a gente chama de protagonismo. Então, é nesse sentido que nós propomos então um ensino por investigação. Evidentemente ele termina, essa sequência de ensino, ela termina com o que a gente chama de conceitualização. Professor, então você se reúne com toda a turma, após os grupos terem tentado resolver o problema, e através de questionamentos: olha, o que vocês fizeram, por que deu certo, por que não deu certo, qual foi o procedimento, você levaria os alunos para construir o conceito. No caso específico aqui que nós queremos são os princípios da teoria da relatividade restrita. Tá? Então, vamos começar a apresentação da atividade. Essa apresentação ela vai seguir o seguinte roteiro. Nós vamos analisar a situação da física no início do século XX e vamos ver que havia alguns acontecimentos que exigiam uma nova proposta para tratar esses problemas, que a física clássica, a física anterior, ela não dava conta de explicar esses problemas. Então nós vamos colocar esses problemas, quais eram. A seguir nós vamos falar de como o Einstein propõe a resolução dessas questões, que são os princípios da teoria da relatividade restrita. Em seguida nós vamos falar das consequências desse princípio, duas consequências, que é a dilatação do tempo e a contração do espaço. E finalmente nós vamos ver algumas aplicações do que nós estamos tratando aqui, essa teoria. Então vamos lá. Então vamos iniciar com algumas informações para que possamos nos posicionar melhor em relação à teoria da relatividade restrita. No fim do século XIX, as leis fundamentais da física eram: primeiro, as leis do movimento de Newton; segundo, as leis da gravitação de Newton; e terceiro, as leis do eletromagnetismo de Maxwell e Lorentz. O Newton baseava sua teoria nos postulados do tempo absoluto e do espaço absoluto. O tempo absoluto era uma medida do tempo válida para todo o universo, e o espaço absoluto era aquele espaço com relação ao qual se poderia dizer se um corpo qualquer estaria em repouso ou em movimento absoluto. Estes postulados têm uma validade bastante ampla, já que a mecânica de Newton é a base de toda a engenharia e de quase toda a astronomia planetária. Mas, como veremos adiante, a teoria de Einstein vai abandonar as noções de espaço e tempo absolutos e colocar limites na validade da teoria de Newton.
Olha, então para a gente entender melhor a teoria da relatividade restrita, nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações de Galileu. O que são as transformações de Galileu? Veja aí na figura, eu tenho dois referenciais, o referencial S', cujas coordenadas são x', z', y', e o referencial S, cujas coordenadas são x, y e z. Né? Nós colocamos o eixo x' paralelo ao eixo x, só para simplificar, mas isso não tira a generalidade do problema. E o que nós queremos saber? No referencial S', nós temos um automóvel se movendo, né, com uma determinada velocidade. O nosso problema é saber como descrever a velocidade desse automóvel em relação ao referencial S. Né? E o referencial S' se move em relação ao referencial S com uma velocidade v para a direita, como está mostrado aí na figura. Ora, é simples de calcular essa mudança de coordenadas. As coordenadas x', elas são dadas pela expressão que estão aí nesse retângulo, x' igual a x menos vt, né, onde x' é a coordenada no referencial S' e x as coordenadas do referencial S. V é a velocidade relativa dos referenciais e t é o tempo, é o intervalo de tempo medido, tá? Note que implicitamente na física clássica a gente está assumindo que t' é igual a t, ou seja, que o tempo é absoluto. Então, vejamos lá. Se no referencial S', a velocidade do carro é determinada pelo vetor U', como mostra a figura, qual seria a velocidade do carro em relação ao referencial S? É tranquilo de ver que a expressão para calcular a velocidade do automóvel em relação ao referencial S, que é o vetor U, é dado pela expressão que está abaixo aí na figura. U é igual à soma vetorial, né? U igual a U', a soma do vetor U', mais o vetor V. E como os eixos estão paralelos, a gente pode dizer que em módulo, né, pode tirar a notação vetorial em módulo que U igual ao linha mais V. Isso até é meio intuitivo, né? Até aí não temos grandes problemas. Vejamos, portanto, como é que fica com alguns dados numéricos, né? Se a velocidade relativa entre os referenciais for de 20 km por hora e a velocidade no referencial S' do automóvel for 50 km por hora, a velocidade U, que é a velocidade do automóvel em relação ao referencial S, é dado pela soma vetorial, como está mostrando aí. Como os vetores são paralelos, a gente pode tirar a notação vetorial, e aí nós teremos que U igual a linha mais V, portanto seria 50 mais 20, e que daria 70 km por hora. Esse seria o valor da velocidade do automóvel em relação ao referencial S. Bom, as transformações de Galileu elas são válidas se a velocidade relativa entre os referenciais for uma velocidade baixa em relação à velocidade da luz. Mas nas situações em que eu tenho que essa velocidade relativa é muito próxima da velocidade da luz, aí as transformações de Galileu deixam de ser válidas. E é isso que nós vamos ver com a teoria da relatividade restrita. Bom, outra questão que se colocava é que se sabia que a luz era uma onda eletromagnética e também era aceito que as ondas, qualquer fenômeno ondulatório, ele precisava de um meio para se propagar, né? Por exemplo, o som é um fenômeno ondulatório e ele se propaga através do ar. E da mesma forma, acreditava-se então, tinha que haver uma explicação para o fato da luz poder se propagar no espaço entre o Sol e a Terra, por exemplo. Então que não deveria existir um vácuo absoluto. Então, pensou-se na existência de um meio material chamado éter. Esse meio era exótico, né? Ele tinha algumas propriedades muito interessantes. Os físicos imaginaram que o éter enchia todo o espaço do universo, tanto em regiões de vácuo como em regiões preenchidas de matéria comum. E as ondas eletromagnéticas então se propagariam nesse éter. Aqui na figura, do lado esquerdo, nós estamos vendo um experimento idealizado por Michelson e Morley, que era exatamente para verificar a existência desse meio chamado éter. Aqui, professor, esse experimento de Michelson e Morley já dá para fazer uma outra sequência didática só sobre esse experimento. O fato é que o experimento de Michelson e Morley dá um resultado negativo, ou seja, ele indica a não existência desse meio material chamado éter. Isso então vai ocasionar uma necessidade, né,
de se mudar os pressupostos da física clássica. É aí que vai entrar então a relatividade restrita. Eu gostaria de chamar a atenção também para a fórmula que aparece aí do lado direito abaixo, onde C é a velocidade da luz. Essa equação ela foi obtida por Maxwell para a velocidade da luz. E note que ela é obtida em função de duas constantes universais, que é o μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, e o E0, que é a permissividade ou permitividade elétrica do vácuo. Portanto, parecia que a velocidade da luz era independente do referencial. Isso então chamou muito a atenção na época. Então, como é que o Einstein vai propor a resolução, né, dessas inconsistências? Basicamente, a teoria da relatividade restrita ela está assentada em dois princípios. O primeiro princípio diz que as leis da física têm a mesma forma em todos os diferenciais inerciais. Não muda muito em relação à física clássica esse primeiro princípio. O diferencial aqui é o segundo princípio, que diz o seguinte: em qualquer sistema inercial a velocidade da luz é a mesma, tanto se a luz for emitida por um corpo em repouso como por um corpo em movimento. Ou seja, a velocidade da luz independe do movimento da fonte. Isso é contra-intuitivo. E aí, professor, isso tem que ser bem esclarecido, bem trabalhado com os alunos, para que eles possam entender esses pressupostos da relatividade restrita. Bom, agora vamos analisar uma das consequências desses princípios da relatividade restrita, que é a dilatação do tempo. Para estudar a dilatação do tempo, vamos imaginar um experimento mental, né? Esse experimento mental é o seguinte: nós temos um relógio que é composto de dois espelhos paralelos separados por uma distância L. No interior do relógio a gente vai liberar um pulso de luz que vai se deslocar na direção perpendicular, ora para cima, ora para baixo. Cada vez que o pulso de luz tocar numa das faces do relógio, nós teremos um tique e um taque. Bom, como é que fica do ponto de vista da física clássica o intervalo de tempo entre dois taques consecutivos ou entre dois tiques? Basta pegar a distância percorrida pela luz, o intervalo entre dois taques, por exemplo, e dividir pela velocidade da luz, que é a velocidade com a qual o pulso está se deslocando no interior do relógio. Então, do ponto de vista da física clássica, esse intervalo de tempo é dado por 2L sobre C. É a expressão que está aí abaixo à direita. Bom, agora vamos introduzir dois personagens, o Saul e a Priscila. Eles têm relógios idênticos e nós queremos saber como é o intervalo de tempo de um relógio que se desloca em relação ao outro. O Saul está se deslocando para a direita, né, na direção horizontal, com uma velocidade v em relação à Priscila, ao referencial da Priscila. E o problema é como a Priscila vai medir o intervalo de tempo do relógio do Saul do ponto de vista do referencial dela. Então, como é que ela vê o relógio do Saul? Como é que ela vê o pulso de luz? Isso está ilustrado na figura acima e à direita. Ora, usando o teorema de Pitágoras e a composição de velocidades, nós podemos calcular o intervalo de tempo que a Priscila mede do seu referencial em relação ao referencial do Saul, do relógio do Saul. E, efetuando os cálculos, tranquilo, é teorema de Pitágoras. Note que o ΔTP, que é o intervalo de tempo medido pela Priscila, né, do relógio do Saul, é idêntico ao que ela mede quando o seu relógio está em repouso, né? Isso até aí tranquilo, é o que é predito pela física clássica. Vamos olhar agora o mesmo fenômeno do ponto de vista da relatividade restrita. Então a figura é a mesma, as condições são as mesmas. O que muda aí é que a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais. Então ΔTP vai ser o intervalo de tempo que a Priscila vai medir, né, a partir do seu referencial do relógio do Saul. O delta tal S é o intervalo de tempo medido pelo Saul no seu referencial, onde o relógio está em repouso. Então delta tal S, aí tem um S a mais, mas desconsidere aí na fórmula lá no final. Delta tal S então é o intervalo de tempo medido pelo Saul no seu referencial em relação ao qual o seu relógio está em repouso.
Então, usando aí, analisando a figura, usando o teorema de Pitágoras, a gente chega à conclusão que o ΔTp é igual a um gama vezes delta tal S. Note que o gama é maior ou igual a 1. O que isso está indicando? Está indicando que o intervalo de tempo do relógio de Saul, quando medido pela Priscila, é menor que o intervalo de tempo da Priscila. Então é como o tempo passa, do ponto de vista da Priscila, olhando para o relógio de Saul, ela vai perceber, né, ela vai ter a impressão de que impressão não, ela tem a certeza de que de fato isso acontece, que o intervalo que o tempo no referencial do Saul está passando mais devagar em relação ao seu referencial. Note que a expressão para o gama, né, ela implica que o gama é um número maior ou igual a 1 e, portanto, que a velocidade da luz, a velocidade de qualquer objeto não pode ser maior que c. Note lá no denominador da fração. V não pode, que é a velocidade relativa do Saul, não pode jamais ser igual à velocidade da luz. Isso fica claro ali nessa expressão. Então, vejamos um caso. No caso em que a velocidade do Saul em relação à Priscila é raiz de 3 sobre 2c. Uma velocidade apreciável, né, em relação à velocidade da luz. Então, fazendo os cálculos do gama aí, nós vemos que o gama é igual a 2. Isso significa que o intervalo de tempo e que indica o relógio do Saul, quando observado pela Priscila, ele anda 2 vezes mais devagar que o relógio dela mesma, né? Outro exemplo tomemos uma velocidade de 1000 km por hora, uma velocidade razoável. Colocando na expressão do gama, nós vamos ver que o gama é 1, um monte de zeros aí igual a 5, né? Veja que o efeito relativístico então é praticamente desprezível. É por isso que a gente não nota os efeitos relativísticos para baixas velocidades. Aí é legal discutir com os alunos isso aí, para eles perceberem, né, colocar alguns valores do gama, para eles perceberem quando o efeito relativístico é apreciável ou não. É preciso enfatizar que isso não é um truque aí matemático, né, que saiu desses cálculos simples que a gente fez. Isso é real. Quer dizer, para a Priscila, do ponto de vista da Priscila, tudo que está ocorrendo no referencial de Saul, o tempo é mais devagar, né? O batimento cardíaco de Saul, os hábitos, como o tempo passa para ele, como ele vai envelhecer, tudo isso do ponto de vista da Priscila, quando ela olha para o referencial de Saul, tudo isso está se passando mais devagar. Bom, vamos ver o que é a contração do espaço. Para perceber a complementaridade da dilatação do tempo e da contração do espaço, consideremos, por exemplo, o deslocamento de Saul relativamente a Priscila com velocidade v. Para medir esta velocidade, o Saul combina com a Priscila que ela deve fixar no seu referencial uma régua de comprimento lambda-p, paralela à velocidade relativa. Ambos se comprometem a medir os intervalos de tempo entre as passagens de Saul pelas duas extremidades da régua. No referencial da Priscila, lambda-p é o comprimento próprio da régua, já que aí ela está em repouso. Na relatividade, uma distância entre dois pontos é chamada de própria quando estes dois pontos e o observador estão todos em repouso em um único referencial. Por isso, o comprimento próprio de uma régua é o seu comprimento medido por um observador em repouso em relação a ela. Em geral, representamos distâncias e comprimentos próprios pelas letras gregas, sigma, lambda, etc. Vejamos aí, olha, como é que aí está ilustrado à esquerda, né, como é que a Priscila mede a velocidade. E à direita, como o Saul mede a mesma velocidade. Lembre-se que o Saul está se deslocando, né, em relação à Priscila. Como o primeiro princípio garante, né, a simetria, então as velocidades medidas por Priscila e Saul devem ser iguais. Então, igualando as duas expressões, nós chegamos à conclusão que Ls, que é o comprimento, né, medido por Saul, da régua que está no referencial da Priscila, é lambda-p dividido por gama. Como gama é um número maior ou igual a 1, nós podemos concluir que para o Saul é como se a régua da Priscila se apresenta contraída, se apresenta com um comprimento menor. Essa é uma das consequências, né, dos princípios da relatividade restrita. Vamos ver uma aplicação simples do que nós vimos até agora.
Aliás, essa é uma questão que caiu na última prova do mérito, agora realizada no final do ano. Ele diz o seguinte, olha, se uma pessoa permanecer um ano dentro de uma astronave, viajando a uma velocidade de 60% da velocidade da luz no vácuo, esse tempo terá sido, para um observador parado aqui na superfície da Terra, aí tem as alternativas. Veja a dedução que nós fizemos da dilatação do tempo. No caso dessa questão, é o relógio do Saul que marca um ano, o relógio da astronave. Esse relógio se move em relação ao da Priscila. Vimos que a relação entre os tempos de Priscila e Saul, ΔTP, é igual a gama ΔTS. E aí, com o valor que a gente tem aí da velocidade da luz, dá para calcular o gama. No caso, o gama é 1,25. Portanto, o ΔTP vai ser igual a 1,25 anos, que corresponde a 1 ano e 3 meses. E aí você tem a alternativa correta aí no problema. Bem, um segundo exemplo bastante tranquilo também de contração do espaço. Ele diz o seguinte, a Priscila no seu referencial possui uma régua de 1 metro de comprimento, disposta paralelamente ao longo do eixo X e em repouso em relação a ela. O Saul, numa nave espacial com velocidade de 60% da velocidade da luz, movendo-se paralelamente ao eixo X do referencial de Priscila, observa a mesma régua. Veja a lâmina 13. Qual é o comprimento da régua medida por Saul? É uma aplicação direta da expressão lá que nós acabamos de ver. O comprimento medido por Saul é o comprimento medido pela Priscila dividido por gama. Com o valor que nós temos aí da velocidade da luz, nós podemos calcular o gama, que dá 1,25. E calculando aí, colocando na expressão, nós vemos que o comprimento LS medido pelo Saul, da régua no referencial da Priscila, que lá é 1 metro, no referencial do Saul é a 0,8 metros. Portanto, a régua se apresenta contraída, não é? Em relação aos dois referenciais aí. A régua se apresenta contraída para o Saul. Bom, professor, outra sugestão que é interessante, você poderia trabalhar, né, fazer uma atividade trabalhando com o decaimento do muon na atmosfera terrestre. Isso é clássico, você encontra na bibliografia com bastante tranquilidade. O muon é uma partícula que é produzida por raios cósmicos, né, colidindo com a atmosfera da Terra a uma altura de cerca de 15 km. A vida média do muon é 2,2 microsegundos. E aí, como é que o muon é detectado aqui na superfície da Terra? A explicação para isso é a questão da dilatação do tempo. Essa é uma atividade interessante para você trabalhar com os alunos. Aí fica como sugestão, então. Bom, eu quero terminar lembrando que nós nos baseamos na produção dessa atividade, nós nos baseamos e agradecemos, né, a apostila de Física 4, lá do Instituto de Física, que foi elaborada pelos professores Maria José Bichara, José Luciano Miranda Duarte, Manuel Roberto Rubilota e Suzana Salem Vasconcelos. Também quero agradecer ao professor Sidney, que é professor de Sociologia e Filosofia. Hoje ele está trabalhando na Escola de Ensino Integral José Geraldo Vieira, pelas discussões bastante enriquecedoras no sentido de entender como é produzido conhecimento, no sentido de entender a epistemologia, né? O professor Sidney nos ajudou bastante nessa produção. Quero também agradecer aos alunos, né, que eles são a razão do nosso trabalho. Eu gosto sempre de lembrar de um pensamento do Anísio Teixeira, que sobre a escola pública, o Anísio dizia o seguinte: chega a de dar pouco para quem já tem pouco. Nossos alunos da escola pública geralmente têm uma série de problemas, né, de vulnerabilidade, mas nós temos o dever de fazer o melhor por eles, né? Fazer o melhor por eles, porque acaba todo mundo vai ganhar com isso, Ana. Muito obrigado.